Bem-vindos! Estou com o professor Marco Antônio Teixeira para conversar sobre a pesquisa Acesso à Informação e Ação Comunicativa, novo trunfo para a gestão social. Bem-vindo, professor. Obrigado. Em sua pesquisa, vocês avaliam os 3 primeiros meses da Lei Geral de Acesso à Informação. O que são leis de acesso à informação? Essas leis de acesso à informação, elas disciplinam, tá, o acesso à informação de qualquer cidadão naquilo que se refere à sua vida ou alguma informação de seu interesse em qualquer nível de governo. Então, o que seria disciplinar? Ou seja, ela diz como você deve pedir, em quanto prazo você vai ter essa resposta e, obviamente, que a partir disso você decide o que fazer com isso, não é? E qual a importância dessas leis para as democracias contemporâneas? Olha, é de suma importância, porque antes, como não havia lei, cabia ao servidor público, à autoridade, decidir se dava essa informação para você ou não. E que tipo de informação era essa? Poderia ser desde uma informação sobre seu interesse individual, sobre a sua vida, como informação acerca de gasto público, acerca de decisão de política pública que afeta a vida de todos. Ou seja, é um tipo de atividade que ela vem adensar a democracia e estabelecer um processo de relação de poder menos desigual com o próprio Estado. Como, por exemplo, então, essa redução dessa diferença de poder informacional pode ajudar a combater, por exemplo, a corrupção? Olha, você pode pedir informação acerca de um determinado gasto, que antes, para você conseguir, você teria que entrar na justiça, por exemplo, para ver esse direito garantido. E a partir disso, você pode, inclusive, fazer uma denúncia. Pode encaminhar para o Ministério Público e pode cobrar ou questionar a autoridade pública no sentido dela justificar esse gasto ou essa informação que estava ali escondida. Portanto, ter acesso a esse tipo de informação, disponibilizar esse tipo de informação, vai para além das relações democráticas. Também é um processo que garante a lisura do recurso público. O que é preciso para que a lei de acesso transforme em realidade as promessas que ela traz? Vamos dizer o seguinte, que nós temos que ter uma espécie de cadeia produtiva desse processo como um todo. Na medida em que você tem a lei que garante acesso à informação e que você tem uma informação que ela é importante para o interesse público, você tem que ter também disponibilizado as instituições onde você pode fazer alguma queixa. E que, obviamente, a partir da queixa feita, essas instituições possam investigar e dar retorno para você. Porque aí, de certa forma, a lei vai cumprir na sua plenitude o seu papel. Porque de que adianta, não é, você ter informação se você não tem o que fazer com ela? Então, o que eu chamo de cadeia produtiva é exatamente o ciclo completo desse processo, ou seja, você tem a lei que garante que a informação chegue a você, e na medida em que você julgue que essa informação é importante para o destino do país, para o destino da cidade, você tenha instituições que, de certa forma, deem prosseguimento a essa queixa e que responda a qualquer tipo de desvio, de má conduta que a autoridade pública tenha tido com o dinheiro público ou com algum eventual abuso de poder. A lei brasileira de 2011 foi a 89ª no mundo. Você poderia situar a lei brasileira nesse cenário internacional? Olha, a lei brasileira, ela tem uma vantagem de ser recente, dela ser a 89ª, né? Porque ela aprendeu com a experiência dos outros. Tá? Por exemplo, determinados países criaram leis, mas as instituições são fracas. Portanto, você cai naquela de que a lei vira letra morta. Em outros países, não regulamentou-se prazos, não criou autoridades para poder obrigar as pessoas a cumprirem as leis. Então, o Brasil, a partir da experiência internacional, pôde criar um modelo mais adequado. Tá? Se você vai para o âmbito federal, por exemplo, cabe à Controladoria Geral da União centralizar todos os pedidos de informação com base na lei de acesso. E o que a Controladoria Geral da União está fazendo também? Publicizando esses pedidos. Então, tá? eles publicam informações sobre quantos pedidos foram feitos? Sobre quantos pedidos foram feitos, quais órgãos que estão sendo mais demandados. E o resultado é absolutamente interessante, porque a lei está servindo também para fazer valer direitos individuais. O que o cidadão precisa fazer para ter acesso às informações usando a lei de acesso? Olha, ele pode entrar, por exemplo, se ele quiser ter um panorama geral dessa atividade toda, entra no site da Controladoria Geral da União. Lá tem um link só, Lei Geral de Acesso à Informação. Por ali também ele pode conhecer as ferramentas, ou seja, qual o procedimento para pedir, qual é o prazo de resposta. Então ele vai ter, digamos assim, o conjunto dos requisitos que compete a ele do ponto de vista de fazer algum tipo de reivindicação. Tá? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.